O sintoma mais esquisito de que eu estava vivo era a vida. A vida era uma navalha pulsante cortando cada ligação da minha perna. Era um beijo maravilhoso em um cachorro com leishmaniose. A vida era tão profunda quanto dor de garganta e de ouvido ao mesmo tempo. Era o reflexo mais pulsante da minha dor de cabeça. Mas é a bad de todos os dias por não ter um emprego. É a bad de todos os dias por ser preso ao emprego. O vazio mais cheio de todas as festas. O cheio mais vazio de todas as festas. Perante o passado, a vida é o que me resta. A vida é a limitação dos prédios altos que eu queria pular sem morrer. A vida é o começo da morte. É um caminho profundo da lápide. A vida é maravilhosa. Te amo, mãe. Coisa de poeta. Entre o Sol e o planeta Terra, reflito as luzes, é feito como aquarela, em um desenho num papel comum. Manchas de tinta de um papel crepom sintonizam juntas aquela cena. Aquece, esfria, o Ártico sofria, o trágico surgia, a água contamina, a chuva já não vinha. A caligrafia tentando imitar a vida. Tudo isso num papel comum. Papel de poeta, papel de alerta. Dizem que ser poeta é ser vagabundo. Vagabundo que analisa o mundo é contra o óbvio do futuro. Os poetas não são tão comuns assim. Um poeta vagabundo passeia pelo mundo, escreve seu prumo, o presente, o passado e o futuro. Desenhe mensagens para tudo. A morte desses viventes deve ser um colapso absurdo, mas a essência continua no mundo. A arte é feita quando a mensagem chega no rumo. Arte é uma bicicleta pendurada na varanda lá de casa. Ela parada é coisa de poeta. Ela escrita é coisa de vagabundo. E é uma mesa sobre experiências e processos criativos. A ideia é um pouco essa, a gente entender um pouco como essas pessoas que estão aqui fazem o que elas fazem. E aí eu vim pensando numa música que me surgiu à cabeça hoje de manhã, do Walter Franco, que fala: viver é afinar o instrumento, de dentro para fora e de fora para dentro. Eu queria saber de vocês como é que vocês afinam os seus instrumentos para fazer o que fazem. No sentido de que também, convivendo com a poeta Alice Ruiz, ela fala que ela vem trabalhando assim, no dia a dia, né, num exercício de vida, onde ela afina o instrumento dela para que quando o poema dela sai, já sair alguma coisa muito próximo daquilo que já é o texto pronto. Isso não é do que eu ouvi ela dizendo. Com vocês, como é que isso funciona? Pode começar pelo Marcelinho, que é mais desembolado. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Primeiro, a alegria de estar aqui, não é? Um evento literário, começando com esse público, com essa plateia maravilhosa, com esses poetas, com essa discussão tão necessária. Sai também, igual o Felipe Beluga, muito enriquecido daqui, cheio de coisa no juiz aqui, com esses poetas maravilhosos. Nicolas Berr, Ricardo Aleixo, a Duda. E aí a Duda, para quem não estava na mesa anterior, a Duda estava falando que teve um almoço, né, que foi oferecido para mim pela Maria Zilda e pela Ivete Valt, né, duas professoras aqui da UFMG, e ele não foi. Ela não foi porque disse: não é meu lugar não, não vou não. E a escritor, imagine, um almoço com escritor, vou nada, não é para mim não, o que é isso? Não foi. Isso aí tem mais de quase 15 anos, eu acho. E eu estava falando para a Duda que eu estava na mesma situação, porque a primeira professora de universidade que estudou meu trabalho e escreveu um artigo sobre o meu trabalho foi a Ivete Valt, uma grande mestra, e com quem eu tenho contato até hoje, e quem primeiro escreveu mesmo.
Então eu estava de alguma forma muito feliz, porque eu estava entrando na UFMG de alguma forma, né? Ali sendo discutido com os alunos dela e alunas na universidade. Então quando ela me convidou para o almoço, eu digo, meu Deus, além de entrar na universidade, eu vou entrar para comer na casa dos que fazem a universidade, é muito. Então eu estava também... ali seria o nosso encontro de dois desencontrados, né? Mas era para comentar isso, e sempre que eu venho a Belo Horizonte, eu lembro da Ivete, da Maria Zilda, de tantos amigos e amigas. Sobre afinar os instrumentos, eu acho que eu sempre quero muito sempre afinar os ouvidos. Eu escrevo porque eu escuto, assim, eu escuto a rua, o livro que eu mais leio é a rua. Eu tenho uma espécie de trauma sonoro, um trauma que eu adquiri com os aperreios e os gritos da minha mãe. Quando estava muito aperreada, ela fazia uns gemidos, umas coisas de manhã, que eu não conseguia mais dormir, era uma perturbação. Isso eu estou falando de manhã, 5h30 da manhã, 6 horas. Lá no Recife amanhece muito cedo, então aquele dia já amanhecido e já chamando para a luta, e minha mãe, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho dinheiro, papai, ai meu Jesus, e a carne, como é que eu vou fazer para o almoço que hoje não tem mistura, aquelas coisas todas, aquela confusão. E eu não dormia mais, muito agoniado com isso. Então, toda vez que eu ouço um gemido parecido, uma ladainha parecida, me dá um trauma, alguma coisa que eu quero compactuar, entender, gritar junto, gemer junto. Então, o tempo inteiro eu tenho que afinar esses ouvidos. E não falta som, não falta barulho, não falta gemido, a toda hora é muito gemido, é muito barulho, é muita perturbação. Então, o meu processo é muito isso. Quando eu vou escrever, eu não tenho uma história para contar, dificilmente tenho uma história, não tenho história assim, um enredo, não tenho nada. Dificilmente, às vezes acontece, eu vou fazer um conto dessa maneira, mas eu tenho que ter a primeira palavra, eu tenho que ter a primeira frase. E quando eu vou escrever, parar para escrever um momento, anotar, eu sempre fico tentando lembrar o que eu esqueci. Se aquele gemido continua latejando, aí eu vou tentar entender por que está gritando ali, o que está acontecendo, por que aquilo me perturbou. E a partir disso, e quando eu tenho uma ideia, eu tenho que ter a frase. Não tem jeito, eu tenho que ter a frase. Eu vou dar um exemplo prático disso, aí passo a resposta das minhas amigas, um exemplo prático de construção de um texto, né? Vou falar um, depois eu falo um outro lá mais adiante. Um dos que eu lembro que são bem marcantes desse trauma sonoro, é um texto até muito antigo. Eu vi na televisão, nesses programas sensacionalistas, uma mãe sendo perseguida pelos repórteres no momento em que ela vende o filho dela. É o terceiro que ela está vendendo, e a televisão flagrou o esquema, né, de venda dessas crianças. E aí o repórter ia atrás dessa mulher, e a mulher só dizia, dei, mas minha senhora, a senhora deu seu filho? Dei. Mas minha senhora, dei. E saía correndo. E eu fiquei durante muito tempo querendo escrever algo em que eu pudesse traduzir, gritar com ela o que é que estaria entre um dei e outro. Porque era o tatatá da minha mãe. Estava, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer mais agora, meu Jesus? Agora fazer o quê? Mas, aquela reza, né? Aquela coisa. E ela, dei. Aí eu passava muito tempo a escrever. Tentava de um canto, tentava de outro. Até que eu percebi que a primeira frase, para traduzir ou chegar ao encontro desse gemido, era conjugar o verbo inteiro. E descobri, nessa tentativa aí que o Nicolas falou, de ficar trabalhando com a aspiração chega e está trabalhando, né? Você falou aí. Dei José, de Antônio, Maria, dei, daria e dou. Quantos vieram? Nem bem chorou? Chorou. Eu não posso criar. É feito gato, não tem mistério. É feito cachorro de rua, rato no esgoto. Moço, quem cria? Faz pimenta no cu dos outros. Aí vem gente dizer, arranja o trabalho, arranja você. Me dê um trabalho agora, não sei ler, não sei escrever, não sei fazer conta. Nos dedos da mão a gente conta José, Paulo, Antônio. Eu dou um nome assim só para não me perder. Quem mais? Voé, Evandro. Agora a filha é para largar mesmo, dizer que dá um peso no peito, a consciência chumbada. Que nada, vem você morar nesse buraco. Vem você dar um jeito no mundo, repartir seu quarto. Olha, esse olho é irmão desse. Veja Maria.
pôs Jesus no mundo, mas é filho do Espírito Santo. O pai largou. Você viu como José sumiu, se evaporou? Maria que foi lá nos pés da cruz se arrepender. Fome, está escutando o que você faz com a fome? Tem remédio? Agora é fácil opinar nesse beabá. Eu sei que eu não vou para o inferno, eu já estou aqui, eu só saio daqui para outro campo. E eu não sei para onde vai essa conversa. Eu digo, é isso. E trabalhando muito teatro também, porque eu comecei escrevendo para teatro, eu achava que eu ia ser dramaturgo, ator. Eu acho o ofício do ator belíssimo. Se perguntasse para mim se eu não fosse escritor, que seria ator, porque o ator tem uma coisa generosíssima, que é um ato muito solitário de composição do personagem, fica ali muito tempo devotado ao ensaio, à leitura, a decorar, muito sanduíche de mortadela, muito suor, muito ensaio, muita falta de apoio para levantar aquele personagem e oferecer para o outro, dar para o outro, né? E isso é um gesto solidário. Nunca assista ao que está fazendo. Aí quando eu escrevo, eu quero este ato do ator, que é este ato, quando eu escrevo, eu sou solitário no que eu estou escrevendo, nas minhas perturbações e escutas, mas a minha entrega tem que ser solidária. Eu quero entregar alguma coisa, que aquilo passe pelo meu corpo, aquele vexame passe pelo meu corpo. É esse um pouquinho o processo de escrita, por enquanto. Por enquanto. Você falou que tinha uma mãe que ficava te acordando. E eu tenho um pai que eu, todos os dias, assim, ele acorda pensando em todas as contas que ele tem para pagar, assim. E ele trabalha também ele é autônomo, né? Ele trabalha vendendo pneus numa feira chamada Acari, que é famosa, até tem um funk que fala da feira de Acari. E eu acordo assim, todos os dias com meu pai falando, e eu moro numa casa em que tem uma irmã e tem uma mãe, e dentro dessa casa, às vezes, é impossível pensar em escrever, né? Não tem muito para onde correr, porque tem tarefa doméstica, tem faculdade, tem emprego, e parar em casa para pensar em escrever ainda é uma das últimas coisas que eu penso dentro de casa. Então eu penso muito mais na rua, mesmo processo, assim. É um pensamento muito de ouvir. Tanto que muito poema meu nasceu de muita escuta, tanto dentro de metrô quanto dentro de ônibus, assim, porque é o único lugar em que eu posso estar sozinha, mesmo estando com tantos, né? Que é o único lugar que eu tô sem precisar conversar com ninguém, eu ter que dar atenção a alguém, eu ter que fazer alguma coisa. E também na minha vizinhança, andando pelo subúrbio, porque eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro, e é onde eu começo a me encontrar como escritora. Eu começo a me encontrar como escritora na rua mesmo, ouvindo tanto em slam quanto em saraus, que tem muito do vocabulário, né? As palavras que são usadas na rua e depois as palavras que são lidas em livros, e tem as palavras que são ouvidas dentro de slam, porque o slam é o corpo falando, né? Você sente... todas as vezes que eu chorei ouvindo um poema foi dentro de um slam, né? E... porque existe, na minha concepção, existe uma diferença, às vezes, num sarau em que é lido, né? Tem uma leitura em que, às vezes, é mais introspectiva, algo mais... Enquanto que o slam, pelo menos do Rio de Janeiro, quando eu vou para o slam das Minas, são mulheres muito potentes, em que elas usam o corpo e olham nos seus olhos, assim, falando, né? Então isso causa tem um outro lugar ali para mim, né? Eu começo a me ver em outra situação, não mais como uma leitora, não mais como uma pessoa que ouve, presta atenção e vai para casa ruminando aquilo. E eu estava até falando hoje com o Renato que nessa escrita minha, nesse afinar mesmo a minha audição e
os meus olhos e o cheiro mesmo. Eu acho que é o tato mesmo, assim, sentir as coisas e sentir o gosto das coisas para depois eu ficar pensando no que aquilo existe um incômodo, talvez, daquilo, né? E eu ficar pensando nisso. E um dos poemas que eu criei há pouco tempo, eu acho que é um exemplo disso, assim, porque eu tenho um vizinho que tem 2 pitbulls e ele leva os pitbulls dele com bocanheiras, e são pitbulls aqueles musculosos, em que tem 2 correntes, e ele carrega, esse homem carrega envolto nessas correntes, né, andando pela minha rua, e eu fico vendo aquilo. Até então aquilo não era algo que eu sempre via. Até que ele também tem um carro, e esse carro tem o número 17 nele, uma imagem, aquele adesivo. E eu penso num poema, porque eu já estou pensando nesse poema, eu já estou querendo criar esse poema há muito tempo, sabe? E eu não sabia como chegar a ele, e eu penso em algo meio pós-apocalíptico, e eu fico vendo esses filmes Netflix. Aí eu fico vendo essas paradas meio cyberpunks, né, que estão sendo colocadas agora, também um universo distópico. Eu fico pensando nisso e sai esse poema, que é assim: há uma bocanheira no focinho de um pitbull, acorrentado por 2 mãos bexiguentas, que pela foice rasgou a couraça do mundo. Descortina-se a velha ceifadeira, das bandas de sua coxa embalando entre as tetas empedradas, bezerrinho banguelo, amamentando na gengiva ainda avermelhada, florescendo os dentes de leite. Da outra, o rosnar do serrote que ainda teme fuder com o mundo, essa terra arrasada, que ainda resiste como o cemitério do Morundum a todo lodo cadavérico, que um dia servirá de herança aos povos que governarão a noite. Aí tem toda... Eu fico imaginando ele todo envolto em mistura. Aí tem esses poemas que eu fico imaginando, que eu tenho essa vontade de fazer uns poemas meio teatrais, assim. Aí eu fico pensando numa névoa, uma coisa meio assim cabulosa acontecendo. Aí esse meu vizinho aparecendo com esses pitbulls, assim, bizarro. Aí... E ele é construído assim, pensando nesses cenários que eu caminho. É um cenário que eu estou vivendo, né? É um cenário que eu pertenço. Eu pertenço a esse... eu moro do lado desse vizinho que votou no 17, no Bolsonaro. Então eu moro do lado dele e eu moro com essas pessoas que criam animais acorrentados em bocanheiras, né? E eu acho que dentro desse cenário que eu começo a ruminar as ideias. Então tudo começa a fazer sentido, né? De alguma forma. E eu começo a trazer as palavras que eu ouço. Porque a bocanheira e o rasgar a couraça pode parecer distante, às vezes, quando eu falo, porque tem que capturar esse cenário, mas são palavras que eu ouço das pessoas na rua, assim. Às vezes rasgar ou couraça, tem essa, sei lá, eu sempre ouço essas palavras e eu escrevo tudo numa listinha. Eu tenho um celular que tem, sei lá, 40 palavras que eu ouvi andando pela rua, seja dentro do supermercado, seja num sarau, seja num slam. E são essas palavras que depois eu crio essa linha, né? Esse poema. Boa noite. Eu queria... a princípio eu tinha pensado em agradecer ao Renato, mas agora eu estou meio... Não sei se é o caso de agradecer, porque participar de uma mesa, assim, depois de uma mesa do Ricardo e do Nicolas, assim, já é uma coisa difícil, né? Porque são poetas, assim, que são poetas referência para mim, e são poetas que eu identifico como, assim, tipo, a poesia, né? E aí depois numa mesa com o Marcelino
E a Valesca também, eu estava me sustentando, assim, falei, a Valesca, ela vai lançar o primeiro livro, ela me contou ali que a primeira mesa dela está tranquilo. Aí ela pega e, poxa, ela já tem esse know-how, já até esquentou, assim. Eu vou meio balde de água fria, talvez, porque meu tom é um pouco menor, eu não sei nem um poema de cor, e não só isso, mas é engraçado, eu estava pensando isso, eu lancei meu primeiro livro já tem 10 anos, né? Foi em 2009, aqui pela Scripto. E até hoje eu ainda me sinto um pouco desconfortável para falar nesse lugar de escritora, de poeta, assim. E eu estava tentando pensar o que é isso, né? Porque a poesia é um ofício um pouco estranho, assim, né? É um pouco porque era uma mesa sobre processo de escrita, processo criativo, experiência e tal, mas eu fiquei pensando isso, assim, que a poesia é esse ofício estranho, porque uma vez antes de escrever um poema você não é poeta, e depois que você escreveu você também não é, assim, né? Eu tenho essa sensação, assim, é como se você não sabe se você vai ser capaz de escrever de novo, né? Isso que eu acho que é uma coisa porque, sei lá, um construtor, como se fosse um construtor, um arquiteto, que a cada casa ele tivesse que aprender de novo como construir uma casa, assim, a cada poema você tem que aprender de novo o que é fazer um poema, e você nunca tem garantia de que você vai voltar a ser capaz de fazer aquilo, ou o que você não tem também muita consciência, às vezes, do que ativou aquilo. Mas não estou querendo dizer também que é uma coisa que vem de fora, do além, assim, como essa ideia da inspiração, né? O Fernando Pessoa falava assim, aconteceu-me um poema, assim, né? Como se ele não participasse daquilo. Eu não tenho essa sensação, assim. Quase sempre tem um processo de trabalho, um processo de escuta, um processo de reflexão, de descarte, de jogar fora, de retomar, né? Tem um processo de trabalho aí, mas tem também alguma coisa que funciona de um jeito que a gente que eu pelo menos não sei descrever, assim. Então tem essa dificuldade, né, de falar como poeta, porque você tem que falar sobre uma coisa que você não sabe exatamente o que é, né, como que funciona. Mas aí essa metáfora do instrumento, né, como que você afia o seu instrumento, assim. E aí é isso, como se você tivesse que a cada poema aprender, não só a afinar, mas aprender a tocar. E também é um instrumento estranho, que às vezes é um instrumento para fazer silêncio, assim, né? É um instrumento ou então uma música que está meio perto do silêncio, assim, né? Então, eu acho que agora essa ideia da escuta, embora eu acho que eu seja mais visual, assim, para mim, meu ouvido é meio torto, assim, né? Mas tem muito essa ideia de prestar atenção, né? A poesia, eu acho que é um jeito de prestar atenção nas coisas. Para mim, é o meu jeito, assim, de prestar atenção. Tem uma imagem de uma poeta portuguesa que eu acho bonita, que ela fala assim, escrever um poema é fazer um círculo em volta de uma coisa. E eu sinto mais ou menos isso, assim, estou fazendo um círculo em volta desse copo para olhar para ele. Assim, é a Sofia de Mello Brainer Andersen, um nome difícil de escrever. Assim, bom, vou voltar a bola para o Renato. Porque eu tive essa sensação quando a Valesca diz do poema dela, você explica também, né, dessa coisa da escuta, mas como você consegue traduzir essa escuta em pura visualidade, né? Porque esse poema, ele é muito visual. Ninguém nunca imaginaria, talvez, que ouvindo esse poema como a gente ouviu agora, que ele surgisse de um ato de escuta, porque ele é muito imagético, né? E isso me surpreende muito. E Ana Martins, assim, eu acho que está nervosa comigo, né? Mas eu vou contar. Não, agora você está aí. Mas, durante um período, a Ana Martins era minha vizinha, assim. Então teve um dia que eu acordei às 7 horas da manhã, muito cedo, assim. Eu estava na portaria lá de casa, ela veio descendo, assim, e ela estava assim. E eu achei uma imagem muito bonita, assim. E aí,
que eu coloquei assim, para mim é um privilégio, né, poder acordar essa jovem, mas sair na portaria e ver Ana Martins, né, assim, aí olhando para o nada, aí você me corrigiu, não estava olhando para o nada, eu estava olhando para as coisas, você falou alguma coisa, estava olhando para outras coisas, mas com muita atenção, né, assim, mas é a ideia do distraído, que acho que foi o Ricardo que falou, né? Eu sempre pensei isso, distraído é sempre alguém que está atento para outra coisa, né? Exatamente. E aí, com relação a Ana Martins também, eu tenho esse livro, né? Como se fosse a casa, que eu gosto muito, com o Eduardo Jorge, e ali tem um protocolo, um regulamento, né, do edifício JK, e que você se apropria de algumas partes desse regulamento do edifício JK para poder compor o texto. E aí eu queria perguntar como funciona esse processo, voltando lá na Alice Ruiz, né, que ela disse que ela estuda muito, ela lê muito, inclusive sobre teoria literária, enquanto algumas pessoas, por exemplo, psicólogos, mas você nunca vê ela falando, assim, ficar citando coisas e tal, mas ela falou que ela tem uma postura interna, assim, de intelectual, vamos dizer assim. Mas, no seu caso, a gente não percebe muito a coisa da apropriação, mas nesse poema específico, você se apropria de um texto alheio para poder recompor. Como que é esse processo? Existe isso em outros poemas, dessa reapropriação de coisas? Isso é para os três. Assim, apropriação propriamente, eu tô... bom, desde o meu primeiro livro, assim, eu tenho uma escrita que é bem permeável à leitura, assim, eu acho que foi essa ideia de que a poesia você pode... tá em todo lugar, assim, ela pode ser desentranhada ou recolhida em qualquer lugar, inclusive não só, mas também na poesia, né, na literatura e tal. Então eu sempre, para mim, a coisa de ler e escrever sempre foi muito, quase uma coisa só, assim. Eu aprendi, tanto que assim que eu aprendi a ler, eu comecei a escrever poesia, assim, muito criança mesmo, assim, deixa eu testar esse material, assim, deixa eu ver o que dá para fazer com isso. Assim. Então, para mim, ler e escrever é sempre uma coisa muito junta, assim. Então, eu tenho muitos poemas que têm algum tipo de diálogo com outros textos, com outros autores, que tem... Aí, às vezes, isso está revelado, assim, tem uma epígrafe, eu tenho um verso apropriado e tal. Mas esses materiais estranhos, assim, mas isso é normal, né? A literatura é meio essa que o Blanchot falava, conversação infinita, né? Que você vai levando adiante uma conversa com os textos, com os autores, com outras, ou não só da literatura, com outras artes, tal. Mas apropriar de textos estranhos, digamos assim, a literatura, eu acho que não é muito comum. Nesse livro tem esse protocolo do edifício JK que está quase praticamente ipsis literis, assim, tem o início do poema é um pouco diferente, mas depois ele é realmente o protocolo de incêndio. E tem também uma entrevista da Anne Carson que é uma espécie de citação, assim. Será que eu leio? Vou deixar eu leio, porque eu separei, inclusive está aqui, assim, está marcado. É o mesmo poema, eu tinha esquecido que tem a Anne Carson nesse mesmo poema. Bom, rapidinho, assim, esse livro foi escrito em dupla, assim, é até interessante essa conversa sobre processo de escrita e tal, e eu falei que sai muito, não tem muito controle e tal, mas nesse caso é um pouco diferente porque era uma escrita a dois, assim, então você escreve um pouco engatado na palavra do outro, né, e isso é um processo diferente, assim, né, que já tem uma espécie de resposta e um endereçamento, porque a poesia é meio endereçada para... não necessariamente, não para ninguém, mas para qualquer um, né? Assim, não tem um endereço certo. E nesse caso tinha um endereço, né? Que a gente estava trocando uma correspondência. Assim. Vamos lá. Numa entrevista, Anne Carson diz que se a prosa é uma casa, a poesia é um homem em chamas
correndo rapidamente através dela. Numa entrevista, quando lhe perguntaram... Digo, qual é a forma do texto? Eu digo, sim, mas a primeira palavra. Eu digo, a pergunta. Porque esses livros ficam perguntando para onde você vai, de onde você vem. Aí eu digo, a pergunta. Sabe o homem que encontraram no gelo? Aí eu digo, eita, agora mais pergunta. Então, o texto todo é cheio de perguntas. Sabe o homem que encontraram no gelo? O homem da Prússia? O homem feito um feto gelado com sua vara de pesca? Sabe o homem que encontraram com seu machado de pedra? O homem que tinha cabeleira intacta, arcada dentária, o homem funerário, está lá escrito, ó, fossilizado na encosta que o engoliu. Você viu tetravô dos mamíferos do Brasil? O homem embrionário, está lá escrito, eu digo, gente, é isso, o homem embrionário. Aí tem assim, o homem que caçava avestruz sem plumas. Caçava avestruz sem pluma, coisa mais linda. Caçava, eu não sei, caçava avestruz sem plumas. Servo torfeiras, ia aos mares fisgar lá canto, inimigo de rinoceronte. Sabe este homem, não sabe? Pintado nas cavernas da Dordogne. Dordogne é a coisa mais linda. Pintado nas cavernas da Dordogne, mesolítico, nômade, perdido. Este homem dava o cu para outros homens. E ninguém, até então, tinha nada a ver com isso. O texto é maior, mas o que é que acontece? Eu fui trazendo essas perguntas e eu digo, sim, já tem uma forma, aí você falando de processo, né? Já tem as palavras, e aí, qual é? Aí eu lembrei de um homem do gelo mesmo. Um homem que foi encontrado no gelo, um dos primeiros, se não encontrado no gelo. E aí ele está, inclusive, exposto no Museu Britânico. E aí comunidades no mundo inteiro, e isso é fato, comunidades no mundo inteiro, eu lembrei disso, que me irritou profundamente, comunidades no mundo inteiro ficaram debruçados no feofó do homem do gelo. Pense só, comunidades cientistas estudando o cozinho da múmia e perguntando, é gay ou não é gay, é gay ou não é gay, porque encontraram resquício de esperma, segundo eles. Aí aquele resquício era costume na tribo, e é gay, não, não, e agora, é uma sacanagem primitiva, porque o cara foi feliz, não sei quantos anos lá, andou no bosque, uma coisa mais linda do mundo, coisa mais linda, desenterra e fica debruçado no feofó. Aí por isso que a única afirmação que esse homem dava para o homem, ninguém, até então não tinha nada a ver com isso. Eu já falei para minha família para eu ser cremado, porque eu não tenho. Então é isso, é meio esse processo de me apropriar sempre. Eu tenho um conto sobre um bailarino, volto a dizer, eu vou ler tudo sobre balé, que é para puxar a palavra de lá. Para puxar a palavra que eu não entendo, não sei, mas puxo para a história. Eu, lá no Rio de Janeiro, tinha uma oficina, que era a oficina experimental, que acontecia no Imperator, num bairro chamado Meyer. E em um dado momento eles faziam várias experimentações, assim, a gente tinha que descobrir poemas de lugares que a gente não imaginava que poderia ter. E numa dessas oficinas, a gente pegava revistas, né? E fazia esse trabalho mesmo, até o Renato Negrão tem um livro, né, que vai cortando algumas palavras, mas a gente meio que pegava as palavras, que é a Odisseia no Vácuo, né? A Odisseia Vácuo, isso. E a gente pegava dessas revistas essas palavras e começava a encaixar, fazer um poema a partir dali. Eu lembro que eu fiz poema sobre pesca de camarões, tipo poema de revista de moda, a gente pegava e fazia aqueles recortes com as palavras. E teve um que eu fiz que eu achei interessante porque ele se tornou um pouco... porque depois eu fui para uma residência na Argentina
E eu li esse poema, eles, assim, foi o poema que eles mais entenderam, que era um poema que eu retirei de uma revista. Aquelas revistas que falam que você pode comprar sua casa própria, parcelar um carro, essas coisas assim de consumo mesmo, e como isso se torna universal, né? Como as pessoas começam... Aí era assim, o vício do crédito fácil. Não ache que o acesso imediato ao dinheiro para realizar sonhos seja motivo de comemoração. Não se endivide para realizar o seu sonho de consumo. Compre à vista e ainda tem troco. Há opções bem em conta para você proteger o seu imóvel e pertences de imprevistos como roubo e incêndio. Empréstimo? Melhor dizer não, mas se for inevitável, mostramos como pagar o menor valor possível de juros. Que tal adquirir aquele smartphone dos sonhos ou trocar a velha geladeira por uma novinha? Isso sem recorrer ao parcelamento no cartão de crédito. Fundos de renda fixa, crédito pessoal, seguro, carta verde, descumprimento de oferta limite de crédito versus renda, seguro residencial. Nossos valores? 1. A nossa missão exige uma neutralidade total. 2. Devemos desenvolver a capacidade de levar em conta as necessidades de nossos interlocutores externos e internos. 3. O êxito de nossa missão é condicionado por nossa credibilidade e pelo reconhecimento dos melhores profissionais no mercado. Se prometeu, tem que cumprir. Wagner Santos, fotógrafo, disse: fui à compra do frango cuja oferta havia sido anunciada na TV e à noite olhei nas prateleiras e não o achei. Quase disse em voz alta: Roberto de Souza me prometeu gozos que nunca me deu e isso me frustra até hoje. Wagner e eu, mesmo distantes, nos compreendemos. Ligamos indignados para o Serviço de Defesa do Consumidor e disse a ela que meu ex acreditou todas as vezes que eu disse que gozei. Disse, não sei o porquê de tantas mentiras, mas quando se ama fazemos coisas que não sabemos bem o motivo. Eu estava carente, eu queria gozar, eu estava carente. E a telefonista bateu forte o telefone do outro lado da linha. Um silêncio. E eu ainda pedi o meu gozo, os meus segundos com a telemarketing, que não compreendeu as coisas que se perdem quando se amam. Aí eu fiz esse poema e tem partes dele assim que eu retirei de revistas, tanto a parte 1 quanto a parte 2, que foram retiradas de revistas, e eu fui pegando essas palavras que para mim, assim, tendo que ligar para a defesa do consumidor, você procurar alguma coisa que não é mais, assim, que alguém te tirou e você tenta essa busca, sabe? E uma busca que eu procurando uma telemarketing para buscar algo que alguém nunca me deu. Então eu meio que trabalhei nessa linha, que já vinha a linha da revista mesmo, que eu nunca vou ter minha casa própria. Se isso, assim, se continuar como tá, assim, vou continuar como todas as minhas gerações, como a geração do meu avô, bisavô, que a gente não teve casa própria, o carro dos sonhos que todo mundo diz, não vou ter, assim, e é isso, assim, a gente caminhando nesse sentido e eu pegando tudo isso que uma revista pode me dar, sendo que ela não... é um sonho impossível, né? Acho que trabalhei nisso. Vamos ver como estão os horários. A gente pode bater Valesca Torres, direta do Rio de Janeiro. E eu me perguntaram assim uma vez, tem momentos que a gente perde o ritmo, né? Passa meses sem escrever e acha que nunca mais vai voltar a escrever, aquilo que a Ana Martins disse. E aí tem momentos muito atribulados na minha vida, tem momentos que eu pensei que eu só era um artista do verão, assim. O verão era eu estava de férias, aí eu vivi os outros meses em função da produção que eu fazia no verão.
né? A Annelise Ribeiro, ela também é uma poeta do verão. A gente compõe tudo que a gente faz no ano no verão e depois trabalha e vive daquilo que a gente faz no verão. Vocês têm um horário? Eu queria fazer uma pergunta assim, sobre os horários, os momentos, né? A Valesca falou que já é no ônibus, que ela não perde tempo, é no metrô. Vocês querem, né? tipo, no celular? E geração celular, né? Também. Maquininha. Geração maquininha, geração celular. E eu queria saber disso e também, muito em função, não sei se o Ricardo está aí, já foi, mas é porque ele tem feito uns poemas assim, e ele citou esses dias poemas em estado de vigília, entre aquele momento que acaba de acordar, que você está entre o sonho e a realidade, assim, e que aquilo, frases surgem naquele momento. Eu queria saber de vocês como que é esse processo dos tempos e dos horários. Como é que é o tempo? Eu sou poeta outono e inverno, né? Não, na verdade não, assim, eu não vou ter nada muito interessante, eu acho, para falar sobre isso. Estou pensando, porque eu não sou exatamente aquela, tem alguns escritores, mas eu acho que é mais comum entre escritores de prosa, assim, não sei, talvez não seja verdade, assim, mas que se estabelecem horários, né, para escrever, se forçam às vezes a escrever coisas assim, mesmo sem ter o que dizer, quer dizer, nem é muito mesmo sem ter encontrado uma entrada, assim, né, como exercício e tal. Eu acho que eu li uma entrevista do Amos Oz uma vez, que era muito interessante, que ele falava que ele morou num kibutz na adolescência, e que aí ele teve uma certa crise, porque todo mundo tinha que trabalhar, tal, tinha os horários, e ele era escritor. Aí ele falou, eu resolvi isso pensando que um escritor é como um comerciante, assim. Eu tenho que chegar lá, abrir meu comércio, pode ser que não apareça ninguém para comprar, mas eu tô lá fazendo o meu trabalho. Ele falou que ele sentava na escrivaninha de tal horário a tal horário, chegasse ou não chegasse, o que fosse, ele estava lá. Eu nunca fiz isso, assim, nunca... já fiz isso com escrita de tese, com escrita de acadêmica, assim, mas com escrita de poema eu nunca fiz, assim, eu sempre... eu tenho uma certa prática da anotação, assim, a ideia, e eu acho que isso, mais no caderninho, eu estou meio old school, assim, embora depois eu passe pro computador e tal, mas a anotação eu acho que é uma coisa muito interessante, assim, porque ela é um pouco sem filtro ainda, né? Às vezes pode ser uma coisa escutada, mas pode ser uma ideia súbita, pode ser uma imagem, pode ser um verso já, uma palavra, né? E aí esse material, a hora que você senta para escrever, você já não parte do nada, né? Você parte de alguma coisa que às vezes nem vai aparecer no poema mais, né? Pode ser que aquilo desapareça, mas é um desencadeador, assim. E aí a anotação ou o apontamento, né? O Barthes falava uma coisa legal de que o apontamento é como se fosse uma seta, né? Uma coisa pro futuro, assim, é a indicação de um desejo de escrever, né? Quando você faz uma anotação, acho que é um pouco isso, assim, eu quero escrever sobre isso. Pode ser que vire alguma coisa, pode ser que não vire, assim. Mas horário, outono e inverno, essas coisas para mim não funcionam muito. Uma vez eu tentei, eu estava escrevendo, eu disse, eu vou acordar todo dia de manhã, 9 da manhã e até umas 11 ficar escrevendo. Fiz isso no primeiro dia, foi a coisa mais linda, fiz um café, comi um mamão papai, fiquei tão feliz. Aí no segundo dia a mesma coisa linda. No terceiro dia eu estava batendo ponto. Eu estava batendo ponto para escrever. Batendo ponto, literalmente o outro ponto, né? Não dava, para mim não dava. Eu acho que o escritor tem a extensão da página, a página é a extensão da personalidade do escritor. Encontre o seu método, que é sem método, é esquecer, anotar. Tentei anotar, conversando com o Inácio Lola Brandão, mas o Inácio disse, Marcelino, anota. Eu digo, é isso, o mestre está falando? Comecei a anotar. Horrível. Porque parece a pessoa que fica tirando fotografia toda hora do celular, de tudo que vê. Aí eu estava burocratizando a anotação, não gostei. E outra coisa, perdi o caderninho. Não funcionou. Tentei, não funcionou.
Eu funciono da seguinte maneira: esqueço. Eu esqueço. Aí tem uma hora, volta a dizer que alguma coisa vai. Eu digo, como eu primeiro que tenho muita preguiça de escrever, no sentido de entrar no processo assim. Quando estou entrando no processo, nossa, aquele conto começa com essa frase, eu estou animado, aí toco o telefone, estamos aqui num bar tomando uma cervejinha, você vem? Vou. Vou porque vou beber. Não tem jeito, não vou beber. Vou beber, não adulo conto. Escrevo um conto assim, eu falo, adoro abrir o Word. Adoro abrir aquela página. Eu adoro, e eu não fico usando o mesmo Word, não. Se eu coloco ali e não está funcionando, abro outro Word. Eu adoro gastar. Paguei caro naquela porra de toda hora eles ficam com assinatura naquela merda, vamos usar. Aí abro, esse conto não está funcionando em primeira pessoa, não rolou. Aí eu fico irritado, aquilo começa a ficar me irritando. Aí eu digo, vou colocar em terceira pessoa. Aí vou lá, fico animado, não me irrita. Aí vou colocar todo em diálogo. Aí começou a funcionar, eu digo, eita, é isso aqui. Em várias páginas de Word, o processo, né? Aí quando me anima, aí eu fico animado, e vou indo. Quando eu senti que cheguei ali, que não vou perder mais aquela música, porque quando eu digo música, é porque eu acho que quem faz música é isso um pouco. Fica dedilhando ali, pega o violão, de bobeira, aí fica ensaiando. Tem uma hora que aparece uma melodia ali, ele deve, né? Aí quando ele vem, eu não perco mais essa música. Eu vou agora depois ver a harmonia, ver. Aí eu volto ao texto, que é um prazer fazer isso. Eu começo a rezar os meus textos, ler em voz alta e ler como se rezasse. Ave Maria, cheia de graça, porque eu começo a rezar bem rápido mesmo, porque se tiver alguma frase muito longa, eu corto. E a reza dá muito isso. Aí eu fico rezando ali. Aí pronto, é isso, essa palavra. Aí vou olhar os verbos, olha que coisa maluca, mas estou usando os mesmos verbos, eu fico ali. E também essa entrega de falar para o outro, isso depois desse processo que se mostrou ali um pouco mais foi se adiantando, né? Foi se mostrando um pouco mais, aí eu vou lá e faço tudo isso aí. Agora, não faço constantemente, não tenho horário absolutamente nenhum. Aí as pessoas dizem assim, você viaja muito, quando é que você escreve? Eu digo, olha, você deve estar querendo saber quando é que eu digito. Porque a pessoa só está escrevendo quando está na frente do computador. É escritório, tem uma mania de escritório. Por exemplo, essa coisa que se fala aí também, que você falou, que estava se sentindo um escritor só de verão. Porque o escritor agora vai ter, eu digo assim, ele é um funcionário de onde? Então o que eu estou dizendo aí fica se exigindo. Quando é que você escreve? Você escreve quando? Porque se eu estiver na frente do computador, ele está escrevendo. Eu estou escrevendo a todo tempo. A toda hora eu só penso nisso, obcecadamente, obsessivamente, o tempo inteiro ali. Eu já vi uma frase ali, ó, que está naquela porta, desde que eu cheguei, me chama a atenção. Comida, bebida. Comida, bebida, eu digo, é maravilhoso isso, né, Nicolas? Comida, bebida, não é a comida que você come, é a comida que você bebe, comida, bebida, está ali. Eu fico... E imagem também. A gente viu uma imagem hoje que eu fiquei com aquela imagem. Eu não tenho a palavra. Eu não tenho a palavra ainda. Tem que ter a palavra. Pode me encomendar. Me encomenda aquelas encomendas horrorosas. Eu digo, aceito a encomenda. Eu faço sempre no último dia. Sempre no último dia e tem que ter a frase. Não importa o que eu tenha visto, tem que ter a frase. Então é um pouco... Isso não tem horário. Eu sou feito aquele que é uma casa cheia de goteira. A minha casa é cheia de goteira, o meu processo. Até tem uma hora que não dá mais para colocar balde ali. Tá tudo já... Aí eu vou ter que... Vamos lá. Vamos resolver. Se não me chamarem para tomar cerveja. Eu acho que quando eu percebi o meu livro já pronto, eu comecei a perceber que eu sou meio que movida a ódio, assim. Porque tudo que eu escrevo era muito... o Nicolas falando dos poemas dele, assim, de morte, de coisas bem pesadas, mas tem uma densidade muito grande, assim, porque quando eu percebi que quando eu escrevia, era justamente os momentos que eu estava passando raiva, assim. Eu tinha, não sei...
Não exatamente aquele momento em que eu estava passando raiva, mas aquele momento pós-raiva, assim. Alguma coisa aconteceu e eu tinha muita vontade de falar sobre aquilo. E muitos poemas, assim, nasceram dessa vontade de uma raiva que veio, né? E, na verdade, eu tenho muita curiosidade, assim, mesmo de saber se é natural mesmo que, não sei, que poetas escrevam, assim, no geral, eu gosto de saber mesmo, assim, se isso é uma coisa, às vezes, comum ou se é algo seu, assim, porque eu nunca consegui escrever um poema quando eu tô me sentindo 100%, assim, não 100% bem, mas quando eu tô me sentindo querendo viver a vida, assim, querendo sair, querendo me divertir. Eu não conseguia, assim, simplesmente eu queria viver. Eu queria fazer as coisas que eu quero fazer, assim, quero ir num cinema, quero transar, quero fazer as coisas e não tô pensando em escrever, tô pensando em viver. Então, todos os momentos que eu consegui escrever, né, que começavam... E meus poemas, às vezes, são rápidos, eles se constroem, assim... fico meio assustada, porque vem uma ideia, alguma coisa que acontece que me dá raiva e que vai me ruminando e que vai aquilo transbordando em mim, e eu escrevo. E isso, às vezes, demora, por exemplo. Estou sem escrever... Esse último eu escrevi, mas também fiquei, o quê? Uns 5, 6 meses sem escrever nada, absolutamente. Só palavras, né? As palavras que eu ouço mesmo, e eu colocava numa listinha, e eu ficava sem escrever nada, nenhuma frase, nenhum verso, nada saía. E quando eu comecei a escrever esse poema, esse que eu falei da bocanheira, foi nesse momento em que eu vi esse incômodo, né? Que era o meu vizinho e tal. E foi assim, essa questão mesmo da raiva, do ódio, tanto que eu começo o meu livro falando: agradeço ao ódio, catapulta para os dias que estão. E diante de tudo que está acontecendo, assim, acho que existe também aquele período em que você nem consegue falar, porque já está... é quase que... Você só vive mesmo, né? Não sei. É quase que você tá meio que... às vezes eu entro no Facebook e penso, qual é a próxima, assim, que eu vou... Não, e eu não consigo mais escrever sobre isso, assim, porque é o tempo todo uma rajada de... um soco na cara o tempo todo, e você não... fica nesse momento, assim, de o que está acontecendo, e eu não consigo mais pensar no que escrever, porque eu penso assim, já estou com o livro pronto, vou dar aquele gás primeiro pro livro, depois eu penso em escrever, aí vem um momento que eu quero escrever, mas também não tem nada que eu possa colocar, assim, no papel, porque não tem nada mesmo para falar. E também existe um momento da minha vida que eu fiquei... Para dizer que eu estou escrevendo mesmo, foi desde 2017 para cá, porque até então eu era a pessoa que estudava e trabalhava. Então eu trabalhava num shopping em que eu não via a luz do dia e saía à noite, 9 horas por dia, e estudava. Então, pensar nesse momento, em qual momento eu vou escrever, não existe isso, né? Então eu comecei a me entender, procurar poesia com 18 anos, a partir de um projeto. Esse projeto chamava Turista Aprendiz. E esse projeto, ele tinha como finalidade, assim, levar alunos de escola pública. Eu estudava numa escola pública perto do bairro de Irajá, e estudava à noite, trabalhava de dia. E eu conversei com a minha gerente, que eu queria muito fazer esse curso, e ela me liberava 2 horas mais cedo do meu trabalho. Foi uma gerente, assim, que acreditou muito em mim. E, era só 2 vezes na semana, mas ela me liberava 2 vezes mais cedo, sem descontar nada do meu salário. E eu ia para a Biblioteca Parque de Manguinhos, que era na periferia, e escrevia, muito encantada ainda com a poesia. E
a finalidade desse projeto era levar a gente para fora da sala de aula. E a partir desse projeto, eu conheci o interior do estado do Rio de Janeiro, por tudo pago pelo projeto. Eu jamais conseguiria, naquela época, sair até da cidade do Rio de Janeiro e viajar para dentro do interior mesmo do Rio, porque a passagem, o deslocamento, a hospedagem era tudo muito caro para mim na época. E depois, num segundo módulo, ela me levou para conhecer Manaus e Porto Velho. E eu fiquei 3 dias viajando o Rio Madeira dentro de um barco que chamava Dois Irmãos. E foram 10 dias completamente submersa, e é aquele momento em que você pensa, eu não só quero viver isso. Então, a gente tinha que escrever uns poemas para um livro que sairia mais para frente, porque o final de tudo era um livro, né? E a gente não conseguia pensar. Eu estava com meus amigos e a gente não conseguia pensar. A gente só conseguia viver, a gente tentava até escrever alguma coisa, mas aquilo dali era outro... A gente morava numa cidade, Rio de Janeiro, e a gente estava indo conhecer comunidades ribeirinhas. A gente conheceu uma tribo chamada da Dessana. A gente ficou numa ilha chamada São João do Tupé. E esse projeto pagou por tudo. Foi tudo pago por eles, assim. Eu conheci o Eliseu Braga, conheci Dari Goca, que é um poeta de Porto Velho. E eu fiquei na Arigoca, era tudo hospedagem solidária. Esses coletivos abriam as portas para a gente ficar. E foi a partir dali que eu comecei a me interessar por poesia. Porque ele não só pensava em poesia, né? Era um projeto para você escrever contos e crônicas. Mas eu tive professores que me incentivaram a escrever poesia porque eles identificaram alguma coisa ali, entendeu? Eles falaram, pô, você escreve, tá muito legal o que você está escrevendo como poeta, né? E aí saiu esse livro. Só que aí, nesse período de 2 e 3 anos, eu não conseguia mais escrever, simplesmente porque eu estava imersa numa rotina. E essa rotina me sugava completamente, era muito cansativo. Teve um trabalho que eu trabalhava até 1h da manhã num cinema das redes Cinemark, e eu chegava em casa, eu estudava, eu chegava em casa 1h da manhã, era impossível pensar em escrever, nem em finais de semana, porque a única coisa que você quer é se distrair, não pensar em trabalho nem em escola. E a escola, assim, não me incentivou em nenhum momento, tanto que eu fui questionada por professores se o que eu escrevia era meu. Teve um professor, especialmente, que ele perguntou, maior felicidade que eu tinha escrito um poema, e ele perguntou se o que eu tinha escrito era meu. E eu fui percebendo, assim, que até dentro de casa existia um questionamento sobre se o que eu escrevi era meu, assim. Meu próprio pai, assim. Minha família nunca me ajudou, assim. O máximo foi minha mãe. E chegar aqui, onde que eu tô, assim, é alguma coisa, porque eu nunca tive incentivo, nem tinha livro em casa, assim. Tudo foi uma busca muito minha. E depois eu consegui ainda ser uma das únicas finalistas como poeta para ir para a Argentina. Fiquei 10 dias lá como residente e conheci gente do Uruguai, Bolívia, Chile, da própria Argentina, Paraguai, e isso me levou para outros lugares, assim. E eu pensando, da onde eu vim, assim, quando eu estudei com todas as pessoas que eu estudei, assim, hoje em dia os colegas da minha classe estão mortos, assim, porque se envolveram com tráfico. Ou tive uma amiga uma colega, assim, que ela gostou muito me perturbar, assim, na escola, assim, brincando comigo. E era o primeiro ano do ensino médio, e ela brincou de roleta russa e deu um tiro na cabeça, e eu fico pensando, caralho, onde que a gente chega com um livro, sabe? Por isso que eu faço biblioteconomia.
Por isso que eu acredito numa A mulher que eu falei, Deide José de Antônio de Maria. E a da Paz, que é o que você citou, a da Paz surgiu de um convite do jornal Estado de São Paulo, no dia em que o PCC tomou conta da cidade de São Paulo. Era uma terça-feira, a cidade de São Paulo, 2 horas da tarde, todo mundo foi embora mais cedo para casa. E quando foi na quarta-feira de manhã, eu recebi uma ligação do jornal pedindo um conto que se passasse naquele dia em que a cidade ficou completamente vazia, porque tinha muita gente que tirou fotografia, gente que pintou, e aí eles pediram, eu fui um dos escritores convidados para fazer um conto que se passasse naquele dia. E o que me incomodou, que eu não sabia aquele gemido, foram as mulheres que perderam seus filhos naquele dia. Muitas mães na periferia perderam seus filhos só porque estavam na rua, porque eram negros, porque eram pobres. E eu fiquei com aquilo, eu sabia que eu queria escrever compactuando com essas mulheres, compactuando. Mas eu não tinha a frase. Volto a dizer, eu não tinha a frase. E aí foi o tempo passando e tal, aí na televisão apareceu uma campanha que Miguel Falabella, Cristiano Torlone, atores de Malhação, todos eles de branco, com a rosa na mão, fazendo uma convocação para uma passeata pela paz que aconteceria no domingo. Aí eu olhei para aquilo lá, e eu escrevo para me vingar, eu sempre falo isso, aí eu olhei aquilo lá, Miguel Falabella, Malhação, aquilo kit, era um kit paz. Eu digo, isso é igual o vestir agora verde e amarelo e dizer que é patriota, era a mesma coisa. Aí eu digo, não, eu já sei, já. Aí, nesse lugar e nesse dia, repetiram uma campanha que já tinha saído do ar e voltou, que era aquela campanha Eu Sou da Paz. Era assim, Luciano Huck, Angélica, Xuxa. Paciência. Aí eu não tenho já faço assim, porque era minha mãe sem paciência. Eu não sou da paz. Eu sou da paz. Eu não sou da paz. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não venha pedir para eu chorar mais. Secou. A paz é uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão, nada a ver, não vou fazer essa cara chapada. Eu não vou rezar. Eu é que não vou tomar a praça nessa multidão. A paz marcha. Para onde marcha? A paz fica bonita na televisão. Viu aquela atriz no trio elétrico, aquele ator, se quiser, vai você de acho. Eu é que não vou atirar uma lágrima. A paz é muito organizada, muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada, vem governador participar, prefeito, senador e até jogador. Vou não. A paz é perda de tempo. E o tanto que eu tenho para fazer. Isso é a frase da minha mãe, porque ela fica assim, tanto que eu tenho para fazer hoje, tanto que eu tenho. Tanto que eu tenho para fazer hoje. Aí minha mãe dizia assim, o tanto que eu tenho para fazer hoje, eu lembro, ela dizia arroz, feijão. Aí ela tentava encontrar outra coisa, mas só tinha arroz e feijão. Arroz, feijão, o personagem. Arroz e feijão. Sem contar a costura, o meu juízo não está bom. A paz me deixa doente, sabe como é? Sem disposição. Sinto muito, sinto. A paz não vai estragar o meu domingo. Já disse, eu não vou a nenhum passeio, nenhuma passeata, nem malta. Isso é tudo reza. Nem que a paz venha aqui bater na minha porta, eu não deixo entrar. A paz está proibida. Proibida. A paz só aparece nessas horas em que a guerra é transferida. Agora é que a cidade se organiza. Para salvar a pele de quem? A minha que não é. Rezar nesse inferno já rezo. Amém. Eu é que não vou acompanhar a dor de ninguém. Eles que se lasquem, eles que caminham a tarde inteira, porque eu já cansei. A paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara. Sabe, madame? A paz não mora no meu tanque. A paz é muito pálida. A paz é muito branca. A paz precisa de sangue. Aí eu vou tentar. Eu digo sim. Aí qual era a minha questão? Das mulheres. Eu sabia que era. Eu digo sim. Teatro fala. Aí tem um momento que ela diz, vou fazer mais o quê, hein? Vou fazer mais o quê, hein? Quem vai ressuscitar o meu filho, o Joaquim? Quem vai ressuscitar o meu filho, Joaquim? Porra! Eu que não vou pegar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo, carregando na avenida a minha ferida. Marchar não vou, muito menos ao lado de polícia. Toda vez que vejo a foto do menino dá um nó, sabe? Uma dor na vista, uma dor. A minha vontade era matar todo mundo. Eu matava todo mundo, para ter certeza. Mas a paz é que é culpada. A paz é que não deixa.
Mandei pro jornal, o jornal não publicou. Sabia a minha armadilha, inventou uma história lá, não publicou. Esse registro agoniado é um registro agoniado de coisa mesmo, é vexame, é um vexame. Minha mãe dava muito vexame. Meus personagens dão vexame. Socorrinho, depois eu lhe conto lá para não estender, porque eu sei que o tempo já está curto. Muito obrigado.